Olá, nós estamos nas últimas horas do Prime Day, que na verdade é praticamente uma Prime Week. São 6 dias em que a Amazon promove ofertas sedutoras aí para vários produtos, mas nós vamos falar de livros aqui. Para quem é cliente Prime da Amazon, tem vídeo no canal aqui explicando o que é ser Prime e quais são os benefícios e o que é preciso fazer. Mas, enfim, são 10 obras que eu selecionei. Eu tenho que fazer duas ressalvas, né? Como é uma promoção, muitas vezes se esgota o número de livros ofertados, que são muitos, né? Ao longo desses dias, mas até meia-noite, quando ainda está vigorando essa promoção, pode acabar um dos livros que eu estou indicando aqui. Ainda que isso aconteça, deixa ali na sua lista, porque são leituras que valem a pena. Então, independentemente de compra pela Amazon, nessa promoção, fora dessa promoção, deixa ali na lista que um dia você vai ler e vai ficar satisfeito. A segunda lembrança é que muitas das obras que eu vou mostrar, eu vou dizer, quase todas, elas são do tempo que eu li o livro, que eu adquiri o livro. Então, são capas novas, muitas vezes que vão ser encontradas, e às vezes até com tradução nova. Então, é o caso dessa edição de Incidente em Antares, originalmente do extinto Círculo do Livro, e hoje ela é publicada pela Companhia de Bolso. É uma linha da companhia que tem livros com preços originalmente já sedutores. Nessa promoção eu vou falar, ficou melhor ainda. Mas preciso falar desse livro de Érico Veríssimo. Eu estou indicando porque é uma leitura deliciosa. Ele cria uma situação em que um grupo aí de 7 pessoas mortas estão reclamando o seu direito de serem sepultadas. Por quê? Porque os coveiros entraram em greve. Então, Dona Quitéria Campo Largo toma iniciativa e ele sai andando pela cidade, espalhando mau cheiro, assustando as pessoas, pelo direito básico de serem sepultados, né? Então, o Érico Veríssimo, pai do nosso querido Luiz Fernando Veríssimo, faz uma sátira muito interessante, faz refletir sobre o direito que as pessoas têm, os seus direitos elementares, sem ser panfletário, mas é uma leitura deliciosa. Então, nessa promoção, ele está com 50% de desconto e ele sai de R$ 64,90 por R$ 32,30. Eu recomendo muito a leitura do Érico Veríssimo, Incidente em Antares. Outro livro que eu vou recomendar, Mary Shelley, Frankenstein. Essa obra tem mais de 200 anos, não sai do foco de interesse dos leitores do mundo inteiro. Atribui-se a Mary Shelley a invenção da ficção científica, mas não tenham receio, não tem alienígenas, não tem disparos de arma laser, até porque a história é bastante conhecida, né? O Dr. Frankenstein, um médico, um estudioso, ambicioso, ele dá vida a uma criatura montada a partir de corpos de pessoas que já estavam mortas. E o livro vai além do que, muito além do que boa parte dos filmes, das adaptações acaba mostrando, que é uma reflexão do que é a vida, né? Quem tem o direito de dar e tirar a vida, e qual o sentido de criar um monstro, como ele acaba sendo conhecido, a partir de gente que já morreu. Enfim, é uma obra interessantíssima de uma autora muito jovem na ocasião, mas que deixou uma história que atravessa os séculos. Essa edição, não li nessa edição,
mas essa edição é atual da Dark Side. O que é muito interessante nela são contos complementares de Mary Shelley, que foram resgatados e acrescentados aqui nesse volume. Então, a tradução de Frankenstein é da Márcia Xavier de Brito, e desses 4 contos é do Carlos Primati. E o livro ainda tem ilustrações de Pedro Franz, né? Então, é uma obra uma edição bastante interessante, que está com 42% de desconto nesse Prime Day, de R$ 69,90 por R$ 40,61. Eu recomendo bastante a leitura de Frankenstein. Agora, voltando à literatura nacional, eu tenho que falar de Vidas Secas. Eu acho que se alguém encontrar esse volume aqui, vai ser em sebo, né? A edição que eu vou recomendar é da Antofágica. Essa editora ela tem feito resgate de obras clássicas com edições primorosas, assim, ilustradas, muito bem feitas. E Vidas Secas é um clássico da literatura nacional, também tem um filme homônimo, e aquele drama de uma família de retirantes. Sua cachorra vira-lata Baleia, ela é um dos personagens mais conhecidos aqui da literatura nacional, sendo uma cadelinha, e é um drama que, se não se repete com as mesmas cores, ele não acabou no Brasil, né? Que é o drama das secas, que é o drama dos retirantes. É uma leitura maravilhosa do Graciliano Ramos, altamente recomendável. Na edição da Antofágica que eu estou indicando, tem mais de 60 pinturas inéditas feitas para o livro pela artista Adriana Cópio. E tem textos complementares do Djavan, Silvano Santiago e Stefani Borges. E o desconto é de 50%, de R$ 99,90, porque as edições antofágicas são primorosas, como eu falo, está saindo por R$ 49,96. Agora eu vou entrar nos últimos 7 livros. Eu vou falar de edições que tem uma promoção dentro de uma promoção da Amazon. Comprando 3 livros desses que vêm assinalados ali no site deles, o terceiro sai com 20% de desconto. Então, é fogo. Para quem gosta de livro e para quem gosta de ler livros, guardá-los para ler mais adiante é um problema e eu quase nunca resisto. Mas aqui vai. Eu vou começar com outro clássico da literatura global, que é o Edgar Allan Poe. Outra edição muito bem feita da Dark Side. Aqui são 9 contos do autor que se atribui também outro inventor de um gênero, seria a criação do conto policial. Os Crimes da Rua Morgue são um clássico e já houve releituras em filmes, enfim, mas é uma obra primorosa, os contos dele são primorosos, Edgar Allan Poe, e essa edição ela também traz o Corvo. O Corvo é um poema conhecidíssimo e teve traduções do Machado de Assis e do Fernando Pessoa. São 2 das traduções para o português mais conhecidas. Então, tem essa experiência interessante para quem gosta de destrinchar um texto. O original, o Corvo, em inglês, The Raven, e a tradução que o Machado fez e que o Pessoa fez. Enfim, a tradução geral é da Márcia Heloísa e tem ilustrações do Ramon Rodrigues. Uma edição de capa dura, muito boa, 48% de desconto, de R$ 84,90 por R$ 44,37. Canção para Ninar Menino Grande, eu não vou ter aqui, né? Eu confesso que eu não li ainda.
mas é da Conceição Evaristo e está na minha lista, se é que eu vou resistir até o fim do dia. Mas ela faz um texto sobre a condição do negro, né? E na figura de um personagem, Fio Jasmin, ela faz considerações sobre essa questão da masculinidade, do homem negro. Enfim, é uma leitura vindo de quem veio, de quem produziu, a Conceição Evaristo, altamente recomendável para a gente entender um pouco mais daquilo que durante tantos anos, mais de século ao longo da história, foi escondido, que é a condição real do negro no Brasil, dos escravizados que foram trazidos, enfim. Conceição Evaristo é uma referência na literatura nacional, ganhou espaço agora e eu recomendo esse livro, inclusive eu vou fazer essa leitura, é da editora Palas e está com 34% de desconto, de R$ 40 por R$ 26,60. Agora um livro que gostei demais, eu falei que a Conceição Evaristo agora está ganhando espaço por uma condição de que estamos dando mais voz aos povos originários, aos indígenas, aos negros escravizados, mas também tem, eventualmente, alguns autores são descobertos e a editora Aie tem trazido muita coisa aqui é polonês, Wisława Szymborska. Enfim, essa senhora ganhou o Prêmio Nobel e eu estou mostrando a parte de trás porque a IE é uma editora muito ousada que faz capas assim, maravilhosas, mas sem o título principal, né? Tudo vai aparecer na contracapa. E o que é o Correio Literário? Era uma seção de um jornal literário em que Szymborska trabalhou, e para lá as pessoas, os candidatos a poeta, escritor, mandavam textos e pediam opinião. E aqui estão as respostas. Tem dois aspectos. Primeiro, que tem um sarcasmo, tem uma ironia, muitas vezes, que faz rir muito. E segundo, o livro é uma leitura rápida, ele é para quem tem ambição de escrever ou não, é uma leitura deliciosa. Mas para quem tem ambição de escrever, ele é quase um manual, porque ela vai dando dicas conforme ela vai fazendo as considerações sobre os textos que ela recebe e leu. Ela nunca se identifica como ela, havia um protocolo no jornal de que mais de uma pessoa dava essas respostas, então, mas essas são as respostas que ela deu e é uma delícia. Recomendo muito o Correio Literário, é da editora Aie, como eu falei, tem tradução da Regina, aqui é polonês e eu vou me arriscar. Regina Przybycia, e está com 49% de desconto por R$ 74,90 por R$ 38. Escute as Feras, esse livro ganhou bastante notoriedade nos últimos 2 anos. É uma história impressionante. A autora, a Anastasia Martin, é uma francesa antropóloga e ela, em algum momento nas pesquisas de campo, em algum momento não, ela precisa exatamente quando é isso, na Sibéria, ali no norte gélido da Rússia, ela tem um encontro com um urso. Se fosse um russo não tinha problema, mas com um urso. E ela sobrevive a esse encontro. Eu não vou dar detalhes, mas é uma história extraordinária. Isso vira uma chave na vida dela, que já é uma pesquisadora, já é uma mulher muito atenta ao ser humano, às sociedades, às antigas tradições. E durante a recuperação dela
que não foi fácil, vocês podem imaginar. Ela escreve reflexões, enquanto ela vai descrevendo o que vai acontecendo durante a recuperação, ela também reflete sobre o trabalho dela, sobre essas sociedades que muita gente diria atrasadas, e a sociedade atual, a vida dela na França, a vida desses povos em lugares extremos. É um livro muito sensível, muito bom, e para um livro que começa nas primeiras páginas, isso não é spoiler, com o encontro de um ser humano com um urso, a gente tem que entender, tem que dar atenção, e eu sugiro que vocês deem atenção a essa leitura. É da editora 34, tem tradução da Camila Vargas Boldrini, e nessa promoção está com 43%, de 58 por R$ 33. Eu vou para outro europeu, esse falecido Ítalo Calvino. Esse escritor italiano, ele tem uma obra extraordinária, longa, já li vários livros dele. O Cavaleiro Inexistente é o seguinte, é um cruzado, né, do Carlos Magno, aqueles exércitos que iam com a intenção de libertar até a Jerusalém dos infiéis, aquela história toda. Tem um vídeo aqui que eu fiz sobre as cruzadas vistas pelos árabes. Eu recomendo que vocês confiram também. Bom, aqui esse Cavaleiro Inexistente, ele tem uma armadura imaculada, branca, sempre limpinha, mas vazia. Ele não existe. E é a partir dessa situação fantástica que o Calvino cria uma história extraordinária, como sempre, e eu recomendo, leiam o Cavaleiro Inexistente, porque é sempre esse confronto aí entre a realidade que se pula na nossa frente e a realidade que está oculta por trás de uma armadura que pode estar vazia. Não é essa edição, é da Companhia das Letras, mas é daquela divisão Companhia de Bolso, que está por 46% de desconto, de R$ 49,90 por R$ 27,00, na tradução de Nilson Molan, ou Molin. Nilson, se eu pronunciei seu nome errado, me perdoa. Vamos ao Ivan Turgenev, o escritor russo. Em Pais e Filhos, ele fala a história de um rapaz que volta para a casa dos pais acompanhado de um amigo, mas é um amigo que acaba criando aí um conflito familiar. É um rapaz rebelde, né? Não sujeito às autoridades, ele despreza, ele é antissocial. Enfim, é de 1862 essa obra, mas é muito atual, porque fala desse conflito entre ideias e atitudes, e é de um escritor russo, logo pode se esperar alguma coisa mais profunda da alma dos personagens. Essa edição também antiga do Círculo do Livro, hoje a edição é da Companhia das Letras, que eu vou recomendar aqui, com tradução direta do russo, do Rubens Figueiredo. Está com 46% de desconto, de R$ 79,90 por R$ 42,75. Agora, por fim, eu vou falar de um livro que tem que estar na estante de todo mundo. Um livro que me surpreendeu demais, porque mesmo que a gente não queira, eu gosto demais de ler, mas a gente sempre espera que um clássico vai ser aquela leitura mais densa, às vezes mais arrastada. E quando eu li esse livro, a ele se atribui a fundação, inclusive, do romance moderno. Nós tivemos 3 fundadores aqui, né, da ficção científica, do
do conto policial e agora do próprio romance. E eu me diverti demais. É uma leitura que deixa a gente melancólico muitas vezes, mas eu recomendo, não pode faltar na biblioteca de ninguém, é o Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Também essa edição era quando Abril se dedicava de fato à cultura e tinha uma divisão Abril Cultural, publicava essas edições muito bem feitas. E isso aqui talvez você encontre no sebo, mas eu vou indicar uma publicação que até tanto quanto recente, da Penguin Books, que é uma associada da Companhia das Letras, numa tradução nova do Hernani Só. E ela tem textos complementares. Tem uma introdução de um pesquisador britânico, John Rutherford, e pós-fácios de Ricardo Pilha e Jorge Luis Borges, né? Por quê? Porque Dom Quixote é uma obra que influenciou muitos escritores, até hoje influencia. Muita gente não leu e sabe que Dom Quixote era aquele cavaleiro errante que combatia moinhos de vento, imaginando que eram gigantes. E é uma história linda sobre o ser humano, né? Ele era um cavaleiro decadente, um aristocrata decadente, e ele entende que ele precisa ter uma vida de cavaleiro, né? Aquele ideal da cavalaria. Então, ele, acompanhado do seu escudeiro, Sancho Panza, sob seu cavalo Rocinante, coitadinho, um cavalo magrelo, né? Que precisava ter um tratamento melhor. Ele sai aí pelo mundo buscando aventuras por esse ideal de ser um cavaleiro, fazer parte daquele ideal da cavalaria, cheio de ideais nobres, elevados. E tudo isso é um retrato do que é o ser humano, o que a gente busca. E tem situações hilariantes. Um linguajar, mesmo nessa tradução, que eu vou me lembrar agora, Viscondes de Carvalho, de Castilho e Azevedo. É muito engraçada porque ele usa termos assim para situações corriqueiras do dia a dia, que a gente nem conhecia, e é claro que é compreensível, ninguém precisa recorrer a dicionário. Leiam Dom Quixote, isso é transformador, né? E merece estar na sua estante. Bom, como eu falei, a edição que está em oferta é a da Penguin, tem outras, mas eu indico essa pelos textos complementares, né? E está com 46% de desconto, de R$ 139,90 por R$ 75,05. Bom, ficou longo, mas, como eu disse, mesmo que não seja agora, não, o orçamento não permite, qualquer coisa, qualquer motivo, mas deixa na sua lista, esses livros valem muito a pena e eles são porta de entrada para autores que depois acompanhar, como a Vir Bosca, como o Edgar Allan Poe, Calvino, Veríssimo, são portas de entrada para obras essenciais, transformadoras. É isso. Boas leituras, até a próxima!